Esse diálogo reúne lideranças de diferentes entidades para pensarmos juntos caminhos de parceria e inovação. Para mediar, recebemos Rafael Ambrósio, coordenador da Comissão de Relações Institucionais do CAU São Paulo. Gostaríamos de convidar a senhora Camila Pimenta, diretora da Escola de Senai Orlando Lavieiro Ferraiolo, do Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil, Engenharia Civil, especialista em implantação de sistema BIM e uma das vozes importantes na formação e da inovação para o setor. O senhor Luiz Antônio Martins Filho, presidente executivo da ABCLS, Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável, engenheiro civil, formado pela Unesp de Bauru, com extensão em administração de empresas pela Poli-USP, lidera a discussão sobre sustentabilidade na construção. Peço uma salva de palmas para os nossos participantes. Continuamos chamando o senhor André Campana, Lead de Marketing e Business Inteligência, ANFESER, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, louças sanitárias, com mais de 20 anos à frente do marketing da Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, tem sido um nome-chave na competitividade e internacionalização do setor cerâmico. Muito obrigado. O senhor Marco Serafim, gerente de Design e Inovação do Centro Cerâmico do Brasil, designer pela Unesp, mestre e doutorando na mesma instituição, é um profissional com quase 20 anos de experiência no setor cerâmico, liderando projetos em branding, inovação e design de superfícies, com ênfase na entidade brasileira. Eu não sei se alguém de vocês aqui estava na mesa da manhã sobre arquitetura de interiores, e o Roberto Spina, mediador, ele trouxe um dado, né, que, no caso de São Paulo, 62% dos arquitetos trabalham com arquitetura de interiores, e a gente, dentro do Conselho, tem tido, né, como uma diretriz olhar, né, para a atuação profissional dos arquitetos, a sua capacitação, a sua formação continuada, e mostrar, né, para os profissionais outros campos de atuação. Para a gente parece muito importante, justamente por essa concentração de atividades, né, de profissionais numa determinada atividade. E aqui a gente tem, então, representantes de entidades que a gente buscou estabelecer parcerias para buscar formas de aproximar os arquitetos, então, de etapas, né, do processo da construção civil, tanto para discutir, né, a valorização do nosso principal ofício, que é o desenvolvimento de projeto de arquitetura, né? E essas entidades, elas demandam profissionais, né, que saibam desenvolver projetos detalhados, que saibam se utilizar das normas técnicas dos materiais que eles produzem para especificar. A gente precisa, né, reforçar sempre. O arquiteto tem atribuição profissional de especificar materiais técnicos, é um ofício previsto lá na nossa portaria 21. Então, valorizar o papel de especificador do arquiteto, né, e mostrar a importância também do arquiteto estar na cadeia, no canteiro de obra, né, traduzindo esses projetos para a mão de obra e todas as equipes que constam, né, nos canteiros. Então, eu fico muito feliz de poder mediar essa mesa. A gente tem aqui colegas que têm, né, se aproximado do Conselho de forma recorrente. E eu vou, então, para começar, passar a palavra aqui para a Camila Pimenta. Ela faz parte do Senai, né, ela é de São Paulo, da área da construção civil. Já foi devidamente apresentada. Então, por favor, Camila, com a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui representando o Senai São Paulo, né? A convite do CAU, porque eu acho que é super importante. Nós estamos num momento significativo, né? Uma mudança, né? Uma transformação rápida. Estamos sendo reconhecidos como a indústria da construção, coisas que muitos de vocês sabem, há muitos anos nós não temos esse reconhecimento como indústria. Então, está aqui firmando parcerias, né? E passando conteúdo de como o Senai São Paulo ele pode estar aportando e ajudando nessa transformação, para mim é super importante. Até aproveito, né, no caso, para valorizá-los também, arquitetos e urbanistas, né, porque para a gente é importante. No cenário de hoje, que nós estamos com
Falta de mão de obra qualificada. Nós estamos com déficit habitacional aumentando, demografia aumentando, né, no caso, e problemas climáticos cada vez mais emergentes. Nós precisamos de soluções eficientes. E é onde a gente coloca que esse é o dever, né, e o papel do arquiteto e urbanista. E nós estamos aqui para estar ajudando. Então, eu vou passar bem brevemente uma apresentação do trabalho do Senai, tá ok? Nós lançamos recentemente produtos, né, um conjunto de produtos e programas, né, no caso chamado Indústria da Construção, que são soluções educacionais e tecnológicas voltadas para o setor. Então, de que forma que nós vamos auxiliar o setor nessa mudança que nós estamos tendo hoje? Então, quando a gente coloca aqui, eu sempre começo, né, toda e qualquer apresentação com a missão do Senai São Paulo, né? Então, a missão do Senai São Paulo é apoiar o aumento da competitividade da indústria por meios de ações de educação profissional, tecnologia, inovação e empreendedorismo industrial. Então, hoje, eu estou representando uma instituição com mais de 83 anos de atuação. Então, muitos só lembram da parte educacional, mas nós também prestamos serviços para ajudar também na parte de inovação e tecnologia. Então, isso daqui para a gente é importante. Nós estamos presentes em todo o território estadual, né, lá de São Paulo, com 90 unidades. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais da parte educacional, né? Então, qual que seria o diferencial hoje do Senai, né? Nós temos a metodologia de formação estruturada por competências, né? Então, nosso principal papel é formar o profissional que a indústria está precisando. E, para isso, nós temos o quê? A integração da teoria e da prática. Então, nós temos cursos vocacionados para o setor que também atua com a parte prática. E o que é o mais importante ali que eu chamo a atenção? É a parceria constante com o setor produtivo. Então, aqui hoje vocês viram, nós temos a BCLS, Anfacer, todos eles nós temos relacionamento. O Senai ele não constrói cursos sozinho. Então, nós temos sempre uma fábrica de cursos, nós temos comitês onde nós debatemos qual que é o perfil que a indústria está precisando. Aqui dentro do portfólio, nós atuamos em todos os níveis, né, de educação, desde a aprendizagem, cursos de aprendizagem industrial, que são os cursos de formação básica destinados a jovens de 17 a 24 anos, que estão naquela parte da transição do mundo da educação para o mundo do trabalho. Então, é diferente de um estágio, né? Então, hoje nós temos o construtor de edificações, que é o que forma a mão de obra operacional. Aí agora eu pergunto para os senhores, né, no caso, quem que já tem um instalador hidráulico dentro das suas obras ou que acompanha, no caso, no escritório de vocês, que já sabe desenhar em tecnologia BIM? Hoje o Senai ele já forma esse profissional. Nós temos cursos técnicos, né, que já são cursos mais vocacionados para profissionais habilitados e especializados, né? Hoje vocês vão ver que eu vou trazer aqui o curso técnico em edificações. Cursos livres, né, de formação inicial e continuada, que são aqueles cursos de curta duração, 24 horas, 40 horas, que já são destinados para adquirir novas habilidades, né, e melhorar dentro da posição do trabalho, educação online, e, no caso, os cursos de graduação e pós-graduação pela Universidade Corporativa do Senai São Paulo. Então, isso daqui para a gente é importante, que é onde nós deixamos a escola da indústria à disposição da indústria. Então, aqui, ó, o curso técnico, eu vou dar um destaque maior aqui para o curso técnico em edificações, que é o curso onde ele tem duas principais saídas. É o modelador BIM e o fiscal de obras. Então, vou mostrar para vocês aqui em um curto espaço de tempo. Essas imagens elas foram tiradas dessa semana. Então, está em primeira mão aqui para vocês do curso técnico. Eu acho que vai ter que... Tem como apertar o play? O vídeo, por favor. É o anterior. Opa. Esse, por gentileza. Tá. Não tem problema. Era um vídeo onde a gente ia demonstrar que os alunos... hoje nós temos dois cursos, né, no caso, tanto a parceria com o setor público e com o setor privado. Com o setor público, são alunos, no caso do ensino médio, que eles escolhem a formação técnica, né, e lá eles já escolhem o curso de técnico em edificações. Então, desde o primeiro semestre, eles aprendem o quê, né? No caso, eles aprendem a modelar em tecnologias BIM. Então, nós utilizamos plataformas da Graphisoft, Autodesk, AK Software, AutoQI, eles já aprendem a como licenciar
o projeto em órgãos, né, no caso. Então, vou dar um exemplo. Quando ele precisa de uma licença ambiental, quando ele precisa de uma licença ou um alvará, como que ele retira, no caso. Então, isso tudo já é ensinado dentro do curso do ensino técnico. E ali a gente coloca muito, né, o principal chama que nós trazemos aqui é: vamos juntos formar os profissionais do futuro, né? Então, hoje, qual que é o profissional que o arquiteto precisa para que dê o suporte para ele? Então, o técnico, ele está naquela transição. Ele vai ser o arquiteto? Ele vai ser o engenheiro. Então, ele está ali no meio para dar esse suporte. E hoje a gente visualiza que o técnico, ele acaba dando a produtividade que o arquiteto precisa, até com a questão da tecnologia BIM e a necessidade com que a gente precisa de soluções, né, no caso, de arquiteturas novas e novos sistemas sendo empregados, o técnico ele acaba sendo a mão de obra produtiva. Então, ele acaba fazendo a modelagem, fazendo a introdução de informações dentro do projeto, enquanto o arquiteto ele acaba coordenando, ele acaba tendo tempo de produtividade para pensar em novas soluções para os problemas que nós temos hoje. Um outro produto que eu trouxe aqui hoje também foi o curso de pós-graduação, né? Então, hoje o Senai ele já tem um curso 100% EAD, né, no caso, que é o curso de gestão de projetos com ênfase em BIM, que ele é destinado exatamente para arquitetos, engenheiros, tecnólogos e para áreas correlatas, né? Então, aqui nós trazemos um curso de aproximadamente 414 horas, onde ele passa desde da introdução da metodologia BIM. Hoje nós temos essa primeira unidade curricular sendo realizada com o professor João Gaspar, que é o coordenador também da norma de BIM, hoje lá em São Paulo, né? E ele passa também pela Universidade do Porto, o ISEP. Então, ele tem aula também, que são as aulas ali ao vivo, que é junto com o setor de Portugal, então ela é realizada aos sábados, e aqui em São Paulo durante a semana. Então, isso dá uma flexibilidade e ajuda também nesse processo de transformação. E ali eu coloco ali, só finalizo. Ali também tinha mais um vídeo, mas eu acho que não vai passar. Você pode tentar para mim, por gentileza? Não vai passar, não tem problema. E aqui é onde eu coloco, né? A indústria com equipes treinadas elevam a produtividade e expandem seus negócios. Então, hoje o Senai está aqui para aportar toda a parte da formação da mão de obra, desde a parte da formação da mão de obra operacional, para a parte de projetos e também para os níveis de graduação. Lançamos recentemente a última informação que eu vou colocar aqui, né? Nós lançamos o programa Indústria da Construção, onde, dentro das 90 unidades, só tinha uma unidade, que era a que eu geria, né, no caso, vocacionada para o setor da construção. E até para atender essas demandas e auxiliar de uma forma rápida para o setor, nós estamos expandindo para mais 70 unidades. Então, hoje, dentro do estado de São Paulo, todo o território, vocês conseguem acessar todos esses nossos produtos. Capacitar é investir na sustentabilidade e na força da nossa indústria. Então, aqui era a mensagem que eu gostaria de deixar e colocar, reforçar que se não tiver essas parcerias com sinergia, nós não vamos conseguir acompanhar a transformação que hoje o setor está precisando. Obrigada. Bom, obrigado, Camila. Eu queria, então, agora passar a palavra para o Luiz Antônio, presidente executivo da BCLS. Alô? Tem a apresentaçãozinha, né? Vai pôr? Tem uma apresentação. Essa daí. Bom, boa tarde. Agradeço imensamente o convite que o Cal fez. É uma honra realmente estar aqui. E curiosamente, encontrando com os colegas que estudaram na mesma faculdade que eu, a Carol Bertol também estudou lá em Bauru. Também estudou em Bauru. É uma cidade ótima. Eu ia fazer um comentário. A gente fala que a profissão do arquiteto ela requer um trabalho com outras formações, outras profissões. Aqui tem um exemplo, né? Do mesmo campus, um arquiteto, um engenheiro e um designer de produto formados lá. Bacana. E falar um pouquinho, antes até de mexer na apresentação, sobre a associação nossa, que é a BCLS, a Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável. Ela vem da Associação Drywall, que foi fundada em 2000 para implantar para promover, né, a utilização do sistema Drywall primeiro, que vamos dizer assim, seria a parte interna desses outros sistemas que hoje a gente trabalha, que é steel frame, wood frame e construção modular.
É uma associação um pouco diferente da maioria, porque, normalmente, as associações elas são criadas ou em torno de uma matéria-prima ou de um produto que se caracteriza pela matéria-prima, né? É a associação do vidro, associação do aço ou da cerâmica, né? Revestimento cerâmico ou bloco de concreto. E, no caso nosso, são sistemas construtivos. A gente trabalha na difusão desses sistemas em todas as partes. Eu até podia, talvez, fazer uma apresentação, talvez um dia, sobre como é que é a vida da associação, que implantar um sistema assim é um trabalho bastante intenso. A gente tem que lidar desde coisas tributárias, meio ambiente, classificação de resíduo, classificação de produto quanto ao meio ambiente, difundir o conhecimento, tratar da normalização. Não basta tratar a normalização, a gente tem que tratar do cumprimento da normalização, que é uma outra coisa, que assim, a gente não anda na velocidade porque tem a placa, porque tem o radar, né? Se o radar não está lá, a gente dá uma escapadinha. E uma escapadinha tá bom, né? Às vezes até mais que isso. Mas então a gente tem que trabalhar também nesses atos, né? Então a gente, naquilo que foi difusão de conhecimento, além da gente trabalhar com curso de treinamento de mão de obra, onde o Senai é parceiro nosso há muitos anos, de projeto, nós vamos treinar corretores de imóveis, porque, no fundo, quem vende o nosso trabalho, e quando eu falo nosso, é do arquiteto, do engenheiro, da indústria, é um corretor, que se ele não sabe explicar isso para quem está comprando, o nosso trabalho é jogado fora. Eu comento, às vezes, do meu caso, eu tenho sono leve, então, se eu vou comprar um apartamento numa rua que passa ônibus, eu já fico apavorado. O construtor fez tudo para que aquilo tinha isolamento acústico e tal, mas o corretor não sabe me dizer isso. Então, ele fala, vamos na rua de trás que tem outro prédio, lá não passa ônibus. E aí todo o trabalho que foi feito é jogado fora. Até isso nós fizemos por 10 anos e com uma pessoa que estava aqui hoje de manhã, o Ricardo Botelho. E tivemos também um ciclo de palestras para arquitetos, feito também com o Ricardo Botelho durante vários anos, para passar essas informações. E não só passar informações, mas a gente colher informações com os arquitetos e como é que é a vida deles. Nós temos um comitê de norma na associação, que é o Comitê 217. Como eu falei, que não é uma matéria-prima, é um sistema, então a gente teve que usar o modelo de comitê de norma do automobilístico, porque o carro é um sistema. Então a gente tem vários tipos de componentes e tal. Então a gente tem esse comitê de norma e a gente sempre chamou os arquitetos, né, para participar, e agora na última revisão eles participaram intensamente, e foi muito bom para nós, indústria, ou até engenheiros, porque a gente fazia um desenho na norma, né, achando que tinha abafado, mas o desenho ficou ótimo. Aí o arquiteto vinha na reunião de norma, mas eu entendi outra coisa desse desenho. Aí, como é que você entendeu? Ele explicava, você falou, pior que ele está certo. Dá mesmo a entender, né? E a gente precisava... Então, como é que a gente faz? Mostra o desenho aí. A gente precisa muito dessa interação com os arquitetos. E esse é parte do nosso trabalho. E essa apresentação rapidinha, para frente é isso aqui, né? É convite para vocês para participar de uma feira que nós estamos fazendo a primeira edição esse ano, que é a Construleve, vai acontecer 4, 5 e 6 de novembro, no São Paulo Expo. Ela é uma feira feita em parceria com o mesmo parceiro da Revestir, que é a Nuremberg Messi, quem está coordenando para a gente, operando nossa feira, né? E assim como é o nosso dia a dia na associação, que nós vamos falar com vários tipos de interlocutores, né? Com o arquiteto, com o engenheiro, com o consumidor final, com o corretor, ela também abrange diversos públicos. Então, nós vamos ter seminários, são 3 dias de feira, e cada dia nós estamos com um seminário mais focado para um determinado tipo de público, mas não é proibitivo, qualquer um pode ir em qualquer dia, né? Se o arquiteto quiser ir no dia que não é exatamente o foco dele, também não tem problema. O primeiro dia nós estamos trabalhando mais com incorporadores e construtores, e nós vamos entregar um prêmio de produtividade que foi criado junto num programa da Abrainc, que é a Associação dos Incorporadores, que tem mais 4 entidades que participam, que é a ABCP, a Abramate, a FEAL e a nossa, a BCLS, que são essas entidades que estão participando. É o primeiro dia. Segundo dia, nós temos um convênio com o CAL de São Paulo,
onde os temas estão organizados para os arquitetos, para nos visitar, e o terceiro dia é mais para a própria comunidade do que a gente chama de comunidade do frame, que é o pessoal do próprio setor. Agora, não tem nada que impeça de ir. Por exemplo, se um arquiteto quiser ver no dia que é mais para a comunidade do frame, como é que ele faz um orçamento em steel frame, ótimo. Venha, que será muito bem recebido. E se quiser ver como é que os incorporadores pensam, também venha, que vai ser muito bacana. A gente também tem na arena, no chão da feira, um congresso que vai ficar todos os dias, onde nós vamos colocar alguns temas e os expositores vão poder expor os seus produtos e os seus conceitos no próprio chão da feira. E também temos uma parte que é para mão de obra, que a gente está junto com o Senai, na arena do montador, onde vai ter demonstração de ferramentas, equipamentos e tal, e também acontece o mesmo nível da feira. Os seminários acontecem no mezanino, na parte superior. Se vocês quiserem mais informações para participar, tem aqui o nosso site, a Construlev Expo, e essa é a pessoa de contato da Nulemberg para, se quiserem, sei lá, patrocinar, expor, fazer alguma coisa na feira, essa é a pessoa, fiquem à vontade. E como eu disse no começo, esse é o prêmio que foi criado. A Abraim, que criou há 5 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia. Agora virou um ponto de divisão, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Um movimento chamado Do Mesmo Lado, onde reúne, além dos incorporadores, construtor, indústria de materiais, projetos, tudo mais. E para levantar temas que seriam importantes serem trabalhados para o desenvolvimento da construção. E um deles é a produtividade. A nossa produtividade é muito baixa da construção civil brasileira, por várias razões, principalmente pela falta de industrialização, sistemas construtivos mais antiquados, né? A gente às vezes fala da cidade inteligente, até comentei com a Camila ali, fiz uma brincadeira, a gente fala às vezes assim, da cidade dos Flintstones, dos Jacksons, construída com a tecnologia dos Flintstones, mas infelizmente é o mundo real que a gente vive. Então essas entidades criaram esse prêmio, que ele vai ser entregue durante a feira nossa, e vocês podem se inscrever, que se alguém tiver algum case interessante para mostrar, ele fica à disposição até dia 15, agora desse mês, temos ainda inscrições abertas. Então, esse era o nosso recado, e obrigado aí por vocês. Bom, obrigado, Luiz. Eu acho que é importante aqui o que você colocou, né, dessa relação, né, desses materiais sustentáveis, o caminho que a gente precisa trilhar para projetar de forma mais sustentável, contribuir, né, com os dados que foi apresentado aqui pelo Ricardo Bianca no painel anterior sobre o impacto da construção civil no planeta, né, e reforçar o que o Luiz colocou, né, o Cal São Paulo, então, a partir dessas parcerias, tem se buscado se colocar em todas as feiras de construção que essas entidades organizam, né? Então, no dia 5 de novembro, a gente, parceiro da BCLS, a gente vai estar lá abrindo, né, o dia, e quem for de São Paulo, quem não for, quiser conhecer, pode ir em todos os dias. Isso aí. Bom, gente, eu vou passar a palavra, então, agora para o André Campana, nosso representante da Anfacer. Ele vai falar também sobre o trabalho que ela desenvolve, e já vou dizer para ele depois fazer o gancho com o Marcos, e a gente segue a conversa aqui. Obrigado, Rafael. Alô? Obrigado. Obrigado, Rafael. Desculpa. Primeiro, agradecer o convite aqui carinhoso do CAL, né, na figura aqui o Rafael Ambrosio, um grande amigo, Roberto Spina, um conselheiro, amigo, todos, né, o Sorieden, a Carol Bertolo, né, na figura também da presidente do CAL-BR, do CAL São Paulo, a Patrícia, a Camila. E a gente tem feito essas conversas, né, de parceria entre as entidades, e sem dúvida é muito interessante. Eu não quero me estender aqui, o Luiz colocou um pouco a realidade de uma associação que eu achei muito bacana aqui, né? E o Serafim aqui pode contribuir, o Marco Serafim muito, né? Nós somos, deixa eu só primeiro resgatar aqui, eu estou representando a Anfacer, né? Que representa toda a indústria do setor cerâmico brasileiro e louças sanitárias.
Só para vocês terem algumas grandezas, a gente não trouxe nenhuma apresentação aqui em PowerPoint, mas vocês terem algumas grandezas do nosso setor. O Brasil, hoje, é o terceiro maior produtor do mundo de cerâmica. Nós produzimos 1 bilhão 150 milhões de metros quadrados por ano. Nós somos o terceiro maior consumidor do mundo e o sexto maior exportador. Exportamos aí para mais de 110 países. Quando se faz uma fotografia do Brasil, né, em relação a esse consumo, né, de revestimento cerâmico, e aí você expande isso até para todos os setores de revestimentos, né? A cerâmica, o porcelanato, eles representam 88% do market share do que é consumido aqui no país. Isso saiu, não é nem nós que estamos falando, é uma pesquisa feita pela IBA, né, independente, né, que pega ali todos os principais revestimentos, né, e sem dúvida isso nos deixa muito felizes. Logicamente, isso, quando você expande, você avalia outros países, né, países na Europa, como a França, o Reino Unido, né, que consomem muito carpete, né, que não é a realidade brasileira, né, a própria Estados Unidos, né, que tem um consumo muito alto ali de revestimentos também como carpete. Isso é uma moda lá que eu gostaria de pedir a todos os arquitetos aqui que não trouxessem essa moda para o Brasil tão cedo, né, pelo menos até a gente se aposentar, né, mas eu queria dizer para vocês que uma satisfação muito grande que eu tenho é de ter participado desde a primeira edição da Expo Revestir, há 23 anos atrás. Nós estamos indo para a 24ª edição, né? Hoje a Expo Revestir é a segunda maior feira do mundo no seu segmento. Nós temos 80 mil metros quadrados, 75 mil visitantes, dentro que os principais visitantes são os arquitetos, em torno de 50 mil arquitetos por ano. Né? Nós tivemos, em nossos fóruns, nós já trouxemos quase 10 prêmios Pritzker, né, e várias palestras, muitos de vocês devem conhecer, e até alguma coisa aqui, saindo do script aqui, eu geralmente não falo isso publicamente e nem em entrevista, mas se você resgatar ali a essência da feira, quando ela foi criada lá atrás, né, nós estávamos dentro de uma feira de materiais de construção, setor cerâmico, né, uma feira que tinha tudo, né, desde tijolo, cimento, prego, fio, né, e qual que foi a essência, né, o DNA para a criação da feira, né? Primeiro, uma estratégia setorial de colocar o Brasil no calendário internacional de eventos de acabamentos, né? E o segundo era, de fato, a indústria poder se mostrar de forma muito mais adequada para o arquiteto. Então, a arquitetura já saiu dentro do nosso DNA, dentro da nossa construção, e na nossa visão, o arquiteto ele é o ponto central de todo esse ecossistema que nós estamos discutindo aqui, porque é ele, vocês, né, que traduzem a inovação, a tecnologia, o design, a sustentabilidade para dentro das obras e, logicamente, que isso reverbera, né, no desempenho das mesmas. Né? Então, eu gostaria só de passar essa mensagem que nós estamos agora desenvolvemos em 2005, essa edição agora 2025, a primeira edição da Central da Arquitetura, que foi um piloto, né, de um projeto onde a gente trouxe uma exposição com um acervo de arquitetura raro, né, de grandes escritórios renomados, né, e também uma série de palestras e temas de uma forma mais disruptiva para dentro da feira. Né, e agora, para a próxima edição, a gente vai fazer isso mais intensamente, trazendo ainda mais conteúdo, mais acervos de arquitetura, onde vocês possam ter realmente essa experiência também sensorial. Isso conta já com a curadoria do CAL, né, da revista Projeto, que é o nosso grande parceiro histórico das BEA, e para a gente é uma satisfação imensa, né, poder contribuir com esse conteúdo. Né. Temos também ali outros projetos, como a Central do Assentador,
né, que são um programa de educação que nós queremos agora estender aos arquitetos, né, como se fosse uma extensão para que vocês possam usar esse programa também para treinar as suas equipes, mas também para mergulhar dentro desse universo da especificação e da instalação. E aí eu gostaria aqui de passar aqui o Marco Serafim, né, só para vocês terem uma ideia, o CCB ele é um órgão independente, né, que audita a qualidade da nossa cerâmica. Hoje, né, Serafim, 98% da nossa cerâmica é certificada. Nós temos um dos parques fabris um dos maiores do mundo. E a gente está, acho que, há 20 anos no PSQ, né, Programa Setorial da Qualidade. Se eu não me engano, o CCB já realizou mais de 150 mil testes em nossos produtos, né, e é muito satisfatório hoje ter aqui o Marco Serafim, porque eles têm uma série de outras plataformas, né, para que vocês possam hoje realmente ter acesso a conteúdos, enfim, que envolvam grandes formatos, processo de instalação, normas. E é isso, pessoal. A gente não fez nenhuma apresentação, acho que é um improviso aqui, mas também gostaria agora, então, já que o Rafael me deu essa liberdade, né, estou me sentindo dono aqui da mesa, por gentileza. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer também aí ao convite do Cal para estar aqui com vocês, para falar dessa conexão e parcerias, né? Não por acaso o CCB, que é o Centro Cerâmico do Brasil, está junto com a Anfacer, porque a Anfacer, lá em 93, foi ela que encabeçou a criação do próprio CCB, naquele momento, porque entendia que esse produto, né, a placa cerâmica, ela precisaria desse olhar da qualidade, né? Falando sobre qualidade, que foi falado sobre normas, né? O painel anterior também falou um pouco sobre qualidade. Então, entender que a qualidade, a princípio, desse componente do sistema, né, que é a placa cerâmica, era tão importante naquele momento, né? E como o Campana comentou, hoje nós temos 98% da produção nacional qualificada, né? Tanto pelo PSQ, quanto também pela certificação de produtos do CCB. Hoje o CCB, junto com a Anfacer, também está na revisão das normas, tanto junto à BNT quanto na ISO, né, internacional. Então, a gente participa ativamente com os maiores players aí do mundo na revisão das normas técnicas, e isso é muito importante para a gente compreender esse produto e esse componente, né? Mas, apesar de falarmos do componente, o que nós entendemos é que o componente ele não está isolado, né? Esse componente precisa de um sistema para que ele, de fato, tenha a sua eficiência, né? Então, o CCB, ao longo do tempo, ele foi, apesar de ter esse DNA da indústria cerâmica, especialmente a indústria de placa, né? A gente acabou evoluindo para a indústria da construção também. Então, hoje, nós somos, e por isso que essas parcerias são importantes para a gente, todos os elos dentro da indústria da construção, né, como a Camila falou, que é uma indústria mesmo, todos esses elos são importantes de serem bem cuidados, né? Então, a qualidade ela tem que funcionar não só no produto, né, mas ela tem que funcionar em toda a cadeia, né, desde do sistema, mas também especialmente a mão de obra, que para nós também é muito especial, né, já que a própria Anfacer tem aí a central do assentador hoje, que qualifica a mão de obra. Então, para a gente, todos esses elos são importantes. Então, né, quando a gente foi convidado aqui para estar junto, para falar dessa conexão com todos esses entes, é muito importante, né? Então, para nós, os especificadores são um elo muito importante também, né? São um elo fundamental, na verdade, porque a gente entende que esse produto, esse sistema, ele vai funcionar a partir do momento que se especifica, e esse produto, essas normas todas que são tão complexas de serem realizadas, como o Luiz falou, né? Então a gente vai lá, revisa a norma e faz a norma, mas se ela não chega junto ao especificador, que é aquele que vai, de fato, avaliar na prática se esse produto e esse sistema está sendo bem utilizado, isso não vai adiantar muita coisa, né? A norma, por si só, ela não funciona. Então, lá no Centro Cerâmico do Brasil, a gente trabalha hoje com um rol de desenvolvimento de soluções de ensaios para produtos. Além da placa, a gente trabalha também com ensaios
para blocos cerâmicos, blocos de concreto, telhas cerâmicas, telhas de concreto, pisos vinílicos também, sanitários. E o mais importante, hoje nós temos, o nosso laboratório é acreditado pela Inmetro, pela 17025, mas nós também somos uma ITA, que é uma instituição técnica avaliadora, e por isso nós podemos também fazer os documentos de avaliação técnica, que são os DATECs. Então, esses DATECs, eventualmente, né, para arquitetos e engenheiros que desenvolvem novos sistemas construtivos, sistemas que ainda não são normatizados, eles podem solicitar esse DATEC, que é um documento que tem uma regulamentação junto ao PBQPH, né? Então, esse documento vai passar por uma série de ensaios, e o CCB, como uma ITA, junto ao PBQPH, a gente pode, enfim, ajudar a desenvolver esse sistema, né, promover esse sistema, independente de qual sistema seja um steel frame, seja o produto que for. É lógico que a gente sempre acha, né, que o melhor revestimento vai ser a placa cerâmica, mas o sistema ele é complexo e pode estar aí junto com vários outros componentes importantes, né? Então, também temos uma plataforma de ensino, né, de cursos curtos, muito focados na qualificação, né, rápida, para os especificadores, especialmente, a gente fala muito sobre patologias no sistema revestimento cerâmico, que é algo muito importante de se compreender, né? Então, não só falar sobre a patologia, mas como evitar as patologias e como entender como essas patologias do sistema elas podem, de alguma forma, influenciar nesse sistema, nesse sistema construtivo que está sendo desenvolvido. Então, uma série de inteligências, de produtos e de trabalhos que nós vimos desenvolvendo junto com a Facer, com outras associações. Anteriormente foi falado aí também do BIM-Fórum, nós somos associados também do BIM-Fórum, porque a gente acredita que a construção desses elos em toda a cadeia ela é fundamental, né? Então, não adianta, é como um organismo mesmo, né? Se a gente não cuida bem do coração e só cuida, né, só dos músculos, não vai adiantar, a gente precisa cuidar de todo o sistema. Então, para nós, o sistema construtivo e todo esse elo da construção é muito importante. Nessa aproximação com o CAL agora, né, junto com a Facer e com o CAL, para nós é de grande valia. E não só para quem já está no mercado, mas também para quem está nas cadeiras da academia, né? Então, a gente entende também que começar a promover melhores práticas, especialmente, né, de especificação, entender esses componentes e o sistema, desde a formação, entender como são os materiais, porque o material cerâmico em específico, né, é um material natural e que tem uma quantidade de variáveis muito grande, né, tanto desde o seu processo de fabricação até o seu processo de instalação. Então, entender sobre esse material desde a academia, para que depois esses profissionais possam, de fato, especificá-los com bastante seriedade, com bastante competência, para a gente é muito importante. Então, essa aproximação com o CAL, e agora, né, conhecendo aqui o Luiz, de repente a gente faz também aproximações com outras associações, né? O Senai também com a gente já é um velho companheiro de muitas lutas também, né? Então, a gente sempre está próximo de entender e de cuidar, né? Para a gente, o importante é cuidar. A gente também tem que cuidar, por exemplo, do varejo, que também é um elo super importante para a gente. Então, cuidar desses elos é, de fato, fundamental. Então, acho que era um pouco sobre isso também. Você quer complementar alguma coisa, Campana? Não, acho que colocou muito bem, acho que para a gente não pegar todo o tempo aqui da mesa, mas eu só esqueci, eu queria fazer um elogio aqui, público, aqui ao CAL. Estava conversando com o Roberto Spinner, né, que a gente fez, né, todas essas edições dos nossos fóruns, que vocês acompanharam, né, foram 23 anos, né, e assim, nós que fazemos eventos, a gente sabe, né, o esforço, a dedicação, a energia que tem que se colocar num evento como esse, né, no sentido tanto ali técnico, operacional, mas também estratégico ali de atrair o público e trazer todos esses profissionais renomados.
Então, eu fiquei extremamente assim feliz em ver essa primeira edição aqui desse Congresso Internacional do CAL, na certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, né, onde nós vamos estar participando, e parabenizar ali, de fato, todos vocês ali devem estar exaustos, cansados, mas missão cumprida total, né, e realmente é muito bonito e lindo de ver, né, todos esses auditórios cheios e todo esse conhecimento sendo travado, todo esse networking, né, isso, né, traz um orgulho também aqui no sentido do CAL e né, nós aqui brasileiros, né, lembrando, né, até na minha memória aqui, quando se criou o CAL, né, e se desenvolveu, né, o primeiro lançamento público do CAL aconteceu na Expo Revestir, né, foi lançado num dos nossos fóruns, né, depois, num segundo ano, a gente também trouxe também novamente toda a presidência para dizer o que tinha sido feito, estava num processo de construção, então a gente também se sente um pouco parte disso, né, então só destacar isso, realmente parabéns aí para todos vocês. Bom, obrigado, André. Eu queria saber, a gente ainda tem alguns minutos, se alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos colegas. Alô? Tá. Bom, posso só instigar aqui? Vamos lá. Aproveitando os minutinhos do painel, né? Eu acho que todas as nossas falas aqui, uma se conecta com a outra, porque quem nunca ouviu aquele problema, né? Quando vou dar um exemplo, um desplacamento de uma fachada, né? Vamos lá para o revestimento cerâmico. Quem é que está o problema? Foi o especificador? Foi o material? Foi quem instalou? O que está acontecendo? Né? Então, isso que a gente coloca que são importantes. Isso conecta todos nós. Se nós não estivermos em sinergia na hora que começarmos, desde a etapa do projeto, da concepção do projeto, estudar a região climática com que ele vai ser colocado, treinar de forma correta. Opa, tá falhando. Treinar da forma correta quem vai ser o instalador, certificar que o produto ele está correto. Se a gente não tiver esse elo, que é onde a gente está tentando trazer aqui para vocês, que esses elos são importantes de diferentes instituições, a gente não consegue resolver esse problema. Tenho certeza que cada um de vocês conhece um caso desse, certo? Inclusive, a Anfacer também e o CCB, junto com o Sinduscom, tem desenvolvido um trabalho grande de pesquisa, né? O CCB também é uma instituição de pesquisa hoje, então a gente está desenvolvendo um trabalho grande de pesquisa, falando da questão do desplacamento, né? Justamente para entender, porque na hora que desplaca, de fato, fica muito difícil da gente entender onde que está o problema, né? Porque são muitas variáveis que podem ocorrer. Então, se um produto está dentro da norma, se a argamassa está dentro da norma, se o bloco está dentro da norma, então onde que está o problema? Onde que vamos? Então, essa investigação é muito importante. Eu acho que a gente também tem uma questão que os sistemas construtivos eles evoluíram, né, em questão de rapidez, de uma série de coisas. Eventualmente, os produtos e as normas talvez não tenham acompanhado toda essa rapidez, né? Então, por isso que, novamente, fomentar esses elos são importantes, porque a gente tem que caminhar junto. Se um fica para trás, aí quem vai sofrer vai ser o nosso consumidor, o nosso usuário, que é para quem estamos aqui, afinal, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente desenvolve produtos e sistemas para pessoas morarem, né? Então, é essa que tem que ser a importância, pensar nesse ser que está habitando esse local, para tem todas essas pessoas aqui pensando onde que elas estarão, né? Então, é fundamental essas pesquisas, esses trabalhos, e esse elo é importante para isso. Outra provocativa, né? Vamos lá mais um pouquinho. Estou empolgada hoje. Vamos lá, com essa questão de reurbanização, retrofit, né? Então, pensando agora também lá na COP30, que estamos aqui, que nós temos metas de sustentabilidade, nós, que nem eu comecei minha fala, nós temos mudanças climáticas, que a cada dia está vindo diferente, né? Então, como que eu vou estar pensando hoje, nós como classe, arquitetos, urbanistas, nessa parte, como que eu vou estar retrofitando edifícios existentes? Vou dar uma realidade lá em São Paulo, né? Estava comentando aqui um pouquinho com
o Luiz antes da gente começar o painel, né? Lá em São Paulo está tendo muitas leis de incentivo para a reurbanização do centro, né? Então, nós temos edifícios antigos, certo? Que vão precisar passar por retrofit. Hoje, qual que é o perfil profissional que eu preciso para estar fazendo esse retrofit? Vou dar um outro exemplo. Nós temos os carros elétricos. Então, eu vou ter que retrofitar, colocar uma tecnologia nova, né? Então, eu preciso de profissionais mais bem qualificados, né? E eu preciso de profissionais que saibam como trabalhar com a especificação de materiais, saber fazer o estudo correto e, principalmente, né, pensar ainda no design, que eu acho que é o mais bonito ainda da arquitetura, é equilibrar, né, o moderno com o edifício já existente, porque hoje, quando a gente pensa, qualquer cidade com que a gente vai visitar, quando a gente pensa, eu vou conhecer o centro. É basicamente isso, né? Então, eu acho que hoje nós temos um desafio gigante. E se a gente não começar a se unir como realmente indústria da construção, fica difícil realmente evoluir como entidades apartadas, né? Então, eu acho que esse trabalho, onde o CAL está unindo esforços de identificar players importantes, né, entidades importantes, para fazer essa conexão e deixar disponível, né, no caso da classe, esses atores, eu acho que é fundamental, né? Tem a pergunta da colega Marina. Oi, gente. Oi. Ok. Primeiro, parabéns para a mesa, um tema extremamente urgente e importante. Queria agradecer, de fato, eu como arquiteta, que trabalho com certificação ambiental, sei que a nossa maior dor em relação à sustentabilidade não é nem a nossa matriz energética, mas sim a questão de materiais, principalmente materiais com EPDs, né? Então, eu gostaria muito de, primeiro, fazer uma pergunta sobre qual a visão de vocês para um futuro, por exemplo, 2030, do qual a gente tem questões de tratados de emissões de carbono. Qual que é o futuro da construção em relação a materiais, por exemplo, a indústria cerâmica, de trazer as certificações ambientais que tanto nos falta e que a gente sente essa dor tão de perto? Quem vai realmente certificar e quem é um especificador, que nem a Camila comentou, que trabalha com retrofit, sustentabilidade, porque quando a gente vai preencher os pré-requisitos, os materiais, infelizmente, é o que menos a gente pontua. Gostaria de ver com vocês o que vocês entendem, se isso é possível a gente avançar com esses EPDs no Brasil e qual que é o tempo necessário para isso. Obrigada, viu? Bom, no caso da indústria de placa cerâmica especificamente, né, a gente tem hoje, o CCB hoje é um organismo de certificador, a gente hoje certifica pela 14001 também, né, então nós temos poucas empresas certificadas pela 14001, mas a placa cerâmica, especialmente no Brasil, ela tem uma questão que é bastante particular, né? Dentro de todos os players internacionais de placas cerâmicas, o Brasil é hoje o que tem a menor pegada de carbono já, né? Porque tem hoje, especialmente em São Paulo, na região de Santa Gertrudes, que é o maior adensamento tecnológico de placas cerâmicas, a gente tem um processo de produção que a gente chama... Existem duas formas de fazer a placa cerâmica, né? Um que a gente chama de via úmida e um que a gente chama de via seca. Esse processo por via seca é único no mundo, né? E está ali em Santa Gertrudes por conta da matéria-prima que é local, né? Então, é um processo que já depende de muito menos energia e muito menos água, tal. Então, a pegada de carbono hoje ela é bem baixa já desse produto. O nosso gargalo hoje está na matriz energética, que é o que mais consome, né? E na questão dos transportes também. Então, o que nós estamos fazendo? A Anfacer tem a iniciativa hoje, a Anfacer está fazendo os inventários, né, de carbono dos produtos. O CCB já fez em 2 edições passadas esse inventário, agora a Anfacer fez esse ano, está fazendo esse ano o inventário também, né? E as EPDs elas estão evoluindo no sentido de que a gente precisa que
não é exatamente uma sensibilização, mas é um entendimento um pouco do empresário do que ele precisa fazer as EPDs. Então, algumas empresas já fizeram, né, mas a gente acredita que essa primeira etapa, que é o inventário de carbono, já é um passo significativo para isso, né? E tem uma questão que para a gente entender como pensar a indústria, pensar também as formas que essa indústria, de alguma forma, ela vai impactar no meio ambiente, né? E impacta, não tem jeito. A gente usa matéria-prima, né, natural, a gente tira, né, a argila, ela vem, né, em forma de pequenas montanhas, então a gente retira esse material dali. Mas o sistema produtivo de placas cerâmicas, hoje, ele é muito controlado, com, de fato, um baixo carbono. Mas em Santa Gertrudes, por exemplo, que é a cidade que tem esse adensamento tecnológico, hoje ela é considerada a cidade mais poluída de São Paulo. Não por conta da indústria em si, mas por conta do processo de mineração. Então, hoje, o que nós estamos fazendo, hoje, enquanto instituições que se sentem responsáveis pelos elos? A gente está com um projeto hoje grande, junto do CNPq e as prefeituras locais, e a CETESB também, para a gente poder entender como mitigar esse material particulado, né? Porque é um polo economicamente fundamental para a região, né? E isso não vai estar numa EPD, por exemplo, a questão da qualidade do ar, mas a gente entende que, né, principalmente porque a gente vive e trabalha ali também, enfim, é importante que a gente cuide da vida das pessoas, né? Então, eventualmente, não necessariamente uma preocupação primária, por exemplo, do CCB e da Anfacer, enquanto instituições, mas a gente entende que é fundamental a gente conhecer o problema e propor melhorias de mitigação. Então, para nós, a questão ambiental é fundamental e está muito no radar. Não sei se eu consegui. Bom, eu comentei aqui, falou-se algumas siglas que as pessoas vão PBQPH e tal, isso aqui. Não sei se todo mundo conhece isso. É o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que está na Secretaria Nacional da Habitação. Não é um programa de governo, é um programa de Estado, porque está lá. Passou por todos os governos e ideologias e partidos, passou por todo mundo, porque é uma necessidade. E nós também temos um programa setorial da qualidade, que começou com o drywall, até daqui 2 meses vai entrar o do steel frame também. E aí, vamos dizer assim, nessa parte ambiental, tem um ponto que não é tão falado, mas é muito importante. A conformidade técnica. Porque um produto que você... E como o da norma está idealizado para durar 10 anos, se ele durar 5, significa que você vai voltar para a matéria-prima, vai gastar energia de novo, vai fazer tudo do mesmo jeito. E você vai se iludir que o seu BIM foi lindo, maravilhoso, que te previu uma ótima manutenção e que ele não vai servir para uma grande coisa. É assim, não, o BIM é bom, ele cruza todos os... Mas o fora de norma, ele não tem a medida certinha. Aí, a hora que você vai pôr lá no programa fica lindo, mas no mundo real não fica. E esse é um dos papéis que esse programa faz, o PBQP, que é combater a não conformidade. Então, é muito importante que os profissionais se preocupem e zelem e usem a ferramenta que o PBQP dá, que é você saber quem é o conforme, quem é o não conforme, de graça, é só entrar no site e procurar o nome dele. Agora, eu vou dar uma queimada de etapa, porque nem os colegas aqui sabiam do que eu vou falar agora. Mas, assim, outro programa que tem, que é o SINAT, que é o DATEC, onde faz aquelas análises, que avalia as tecnologias novas e mesmo as tecnologias já tradicionais com norma. Eu faço parte do grupo que avalia essas tecnologias. E dentro do BBQPH tem um GT, que é o GT de sustentabilidade, que é uma oportunidade única e raríssima, porque pela primeira vez a gente tem uma notícia onde estão sentados no mesmo espaço para discutir o assunto, a Secretaria Nacional da Habitação, Ministério, que é o Ministério das Cidades, Ministério de Minas e Energias, de Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Casa Civil, que é para poder organizar as legislações. Porque do lado da indústria, é assim, eu sigo qual? Eu vou seguir o selo não sei o quê, agora juntou e vamos estabelecer um caminho, para a gente saber para onde a gente vai. E o trabalho que está em... Eu curiosamente, sou o presidente do Fórum dos Programas de Qualidade. Então, estou trabalhando nesse GT. O que vai ser proposto agora, daqui a alguns dias,
Estou falando aqui nem para os meus colegas do fórum, que eu não tinha falado ainda. Mas vai ser um programa em conjunto com esses setores da indústria que estão no PBQPH, porque ali você tem uma coisa mais organizada, tem norma para tudo, você tem o controle da norma, da qualidade, então você tem uma coisa mais organizada, de fazer isto que ele falou, de fazer os inventários, pegar de carbono, de organizar isso coletivamente. Todos os setores da indústria com acordos e com metas. Até tal ano temos que entregar tanto, até tal tempo, tanto, para poder atender essa sua necessidade. Isso, eu estou contando aqui para vocês, não está ainda público, mas estará daqui a algum tempo, dentro do próprio programa de qualidade, que nem para os colegas aqui da Facete tinha contado ainda, então vocês estão sabendo agora. Mas isso vai acontecer agora brevemente, que vai ser esse movimento, e é um acordo feito com todos os 20 setores de material de construção que estão nos programas de qualidade para pôr isso em ordem. Tem algumas indústrias que estão mais na frente, outras estão um pouco menos, e normalmente assim, aqueles que têm que perder mais, né? Eu brinco lá que é assim, fosse um regime, né? Aqueles que têm que perder 20 quilos já estão mais na frente. Os que têm que perder 2, 3 estão mais para trás, que não estavam incomodando muito, tal, mas todas vão se organizar para coletivamente poder dar essa informação para o mercado e para as próprias indústrias, que isso é importante. Bom. Pode sim. Depois, só tem mais uma pergunta e aí a gente caminha, se ninguém mais tiver, para encerrar, tá? Por causa do horário. Tá. Não, primeiro, acho que muito importante o que o Luiz está trazendo aqui, é fundamental isso, e a gente está com essa agenda aí junto, né, Luiz? Né, e o Serafim, a Camila, e só assim agradecer a sua pergunta, mas também colocar só um ponto bacana aqui, que eu acho que dentro da matriz energética e industrial, né, o gás natural já é uma das matrizes mais sustentáveis hoje, né, e a indústria cerâmica é uma indústria extremamente energointensiva. Só para vocês terem ideia, nós somos o segundo maior consumidor de gás natural industrial, né, mas a gente fez um projeto e deu certo, né, que é a utilização do biometano, né, dentro do processo produtivo de queima, né, e o biometano é maravilhoso porque ele é o bagaço da cana de açúcar que é jogado fora, polui o ambiente, os lençóis freáticos, e você gera a energia com o mesmo nível calorífico do que o gás natural. Logicamente que, infelizmente, isso não é só um projeto, é um desejo nosso até de mudança dessa matriz até 2030, mas exige aí também uma série de investimentos, um interesse, logicamente, político e de iniciativas privadas em cima disso, para que isso, de fato, consiga se desenrolar aí nos próximos... Mas a gente está confiante que, né, só para vocês terem ideia, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. A gente poderia produzir toda a cerâmica com biometano, né, a frota toda, né, de carros, né, poderiam substituir 70% da frota de caminhões com biometano. Então, assim, é uma agenda incrível também que vale a pena colocar nessa pauta aí. Eu tive na outra palestra que te elogiaram bastante, de ontem. Que eles estavam comentando sobre os materiais, né? E aí eles estavam te elogiando, né? Eu estava na mesma. Então, assim, eu achei muito legal essa troca. Eu estou aqui como estudante, né? Isso é interessante porque é uma nova fase da minha vida de estudante, né? E na minha primeira é como designer. E o que eu acho interessante, assim, que, ao meu ver, uma das coisas que me incomoda bastante são selos, que muitas vezes a gente... é só para inglês ver. Né? Na verdade, no fundo, não está resolvendo a sustentabilidade, que é a minha maior preocupação. Eu sou escotista, né? Então, assim, realmente a sustentabilidade verdadeira e real é o que eu busco. Então, assim, eu acho muito interessante, né, essa troca que o Cal está fazendo, e eu acho que é importante, porque 2030 não está lá na frente, está agora. Né? Daqui a pouquinho está 2030, a gente ainda não alcançou quase nada do que foi determinado, e o Brasil, eu acho que ele tem uma importância muito grande nessas mudanças todas, e ele pode trazer muitas coisas, muitas inovações, né?
E o que eu acho mais interessante é que a gente precisa das informações, né? Como ontem, quando eu estava vendo, falta muita informação, muita informação. E como eu trabalho na área assim, judiciária, e é o que eu falo para os meus coleguinhas, olha, se peguem nas normas, porque elas te salvam de um processo. Então, se você disser, na norma diz isso, você está salvo. Então, realmente, a gente precisa dessas mudanças das normas. E, realmente, eu acredito que... porque, hoje em dia, quando se fala em política, eu não quero mexer com política. Não é, gente. Politicagem é uma coisa. Política é necessária, sempre foi. Então, a gente realmente precisa estar participando lá do Congresso para que mudem as leis, para que a gente possa realmente mudar os materiais, ficarem mais leves, para que a gente... Então, eu acho que é uma rede mesmo que tem que ser criada, e a parte do CAU é importantíssimo. E eu, como estudante, acredito que eu estou fazendo um projeto com a minha professora de PIC para a gente rever essas questões dos selos. Era uma coisa que eu já tinha interesse, e eu acho importante que realmente tenha como ele falou, né, o estudo e a implantação das normas, né? Então, assim, eu confio em vocês, acredito em vocês, para que isso aconteça. Bom, obrigado. O nosso painel aqui piscou aqui que o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a cada um dos presentes aqui pela gentileza de ter aceitado o convite para vir aqui fazer esse debate, agradecer os presentes e dizer que o Conselho de Arquitetura em São Paulo tem buscado essa aproximação, primeiro pelo fato, né, da carência de profissionais de arquitetura atuando na cadeia da construção civil, na especificação de projetos. O Senai também é um parceiro, ele atua em todo o estado, a gente tem 10 escritórios regionais em São Paulo, e a ideia com as entidades é que a gente primeiro participe efetivamente das feiras, dos congressos que elas organizam, né? Esse momento a gente está na Feira Glass, que é da Abra Vidro, a gente vai participar da Construleve, a gente esteve na Expo Revestir, o Cal São Paulo esteve na FEICOM, então é um movimento importante que a gente está buscando fazer lá, para que a gente consiga aí, contribuir com a divulgação, da informação, dos materiais, do que essas entidades, né, congregam e produzem, e é isso. A gente está buscando abrir capacitação e formação continuada para os arquitetos. Acho que é a nossa missão. Obrigado a todas e todos.